Lendo a Bíblia em um ano. Dia 114. Primeira leitura. Juízes, capítulo 2, versículo 6, ao capítulo 3, versículo 31. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor, e serviram Baal e Astarote. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojaram do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate.
Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moraram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo da sua roupa do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: "Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei." O rei disse: "Cale-se!" Então, todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. Eude disse: "Tenho uma palavra de Deus para o Senhor." E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: "Sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão." Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: "Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas." Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel.
e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma agulhada de bois. E também ele libertou Israel. Segunda leitura. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 34. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então, Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas, eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então, começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Terceira leitura. Salmos, capítulo 92, versículo 1, ao capítulo 93, versículo 5. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O tolo não compreende, e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco.
Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Quarta leitura, Provérbios, capítulo 14, versículos 1 e 2. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza.